Oi, eu sou a Silvia Paladino e o que você assiste agora é o primeiro episódio da série Conquistadores de Montanhas, que é um passeio pelos pensamentos, pelos paradigmas, pelas realizações de quem vive na montanha e da montanha. Ao longo dessa série, a gente vai falar do despertar das potencialidades humanas, das origens das nossas decisões, dos nossos medos e do desenvolvimento das nossas capacidades. E como o mundo lá fora, o esporte de aventura e o risco são ferramentas poderosas para tudo isso acontecer. E o meu primeiro convidado é alguém que é referência no montanhismo e na escalada, que dispensa apresentações, mas que não dispensa um papo reto e direto. A partir do momento que você tem uma voz ativa, que você conquistou dentro da sua comunidade, uma posição do qual as pessoas te ouvem, cara, você não pode ficar quieto. Segurança pronta, escalando. Escalando. Segurança tá pronta, Silvia? Vamos! Vai lá, solta a corda aí que eu tô indo. Tem gente que acha mais difícil da entrevista do que escalar, hein? Putz, é difícil, né, meu? Não, é difícil. Depende da situação, né, cara? Bom, então bora. Vamos. Eliseu Frechot, tinha que ser você, né? Pra gente começar. Conquistadores de Montanhas, né? Pô, valeu pelo prestígio. Acho legal. Eu podia ser outra pessoa. Porque você, mais do que ninguém, sabe, enfim, que eu já tô um tempo pra tirar esse projeto do papel. Ele passou por algumas reviravoltas aí, né? E, enfim, aqui estamos nós. Mas tem uma coisa que eu nunca quis mexer, que foi no nome no Conquistadores de Montanha. Porque eu acho que tem muitas coisas nas entrelinhas, né, desse nome, né? Então, a gente tá falando só de conquistas esportivas, a gente não tá falando só de montanhas, né? De que conquistas que a gente tá falando, de que montanhas a gente tá falando, né? Então, quero começar essa conversa com você te perguntando assim, você tem mais de 30 anos até aqui, né? Dedicados ao montanhismo, à escalada em rocha. Grandes feitos esportivos, que eu não vou ficar falando aqui, porque as pessoas podem dar um Google e vão achar isso em 1 milhão de lugares, né? Sim. Mas, depois de tudo isso, até aqui você se considera um conquistador de quê? E quais lutas valeram a pena lutar? Pô, Silvia, eu acho que, respondendo essa pergunta, eu acho que eu sou um conquistador de mim mesmo, entendeu? Eu tô numa busca de um equilíbrio pessoal. Então, por mais que às vezes, tudo bem, você vai lá, faz uma coisa muito legal, isso se transforma como um marco da escalada brasileira, do montanhismo brasileiro, você tem repercussão, blá, 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 mas isso é um rolê meu, entendeu? Antes de tudo é um rolê meu. O que leva uma pessoa a arriscar a sua vida em troca de uma coisa que, sério mesmo, eu vou subir uma montanha, que valor que eu vou ter, entendeu? Sobre isso, entendeu? Se for fama, se for dinheiro, é uma coisa extremamente errada. E provavelmente essa pessoa ou vai se dar mal nessa conquista, ou ela, uma hora vai perder a motivação. Na verdade, são estou fazendo agora 43 anos, né, de montanhismo, me mantenho bastante motivado com isso. Mudou a minha motivação? Mudou, né? A motivação que eu tinha quando eu comecei aos 15 anos de idade e para que eu tenho hoje, cara, mudou bastante. Mas continua sendo apaixonante tudo isso. Então, às vezes você tem esse ímpeto, né, de fazer uma coisa que é para você, outras é para a comunidade. Isso eu acho muito importante. Você não ter simplesmente passar por um esporte e conquistar só coisas para você, né? Qual que vai ser o seu legado, né? Por isso me incomoda, a ponto de eu gastar bastante tempo da minha existência cuidando disso, deixar alguma coisa para as outras pessoas, né, que estão aqui, podem usufruir de um esporte que para mim foi muito importante, foi a razão da minha vida e foi uma forma que eu achei de ganhar dinheiro honestamente. Uhum. Você falou uma frase muito bonita, né? Que eu sou conquistador de mim mesmo, né?
Isso me lembrou de uma entrevista que me marcou muito, do Alex Honnold, que ele diz o seguinte, né? Quando eu visionava esses grandes feitos esportivos e tal, quando eu era mais jovem, eu ficava pensando no homem que eu ia me tornar, né? E ele fala, mas depois de eu ter feito tudo isso, que a gente sabe tudo que ele fez, ele diz assim, eu sou praticamente o mesmo homem, sabe? Dentro da minha casa, fazendo o melhor que eu posso para minha esposa, para os meus filhos. Então, eu sou praticamente o mesmo homem. Eu achei isso muito interessante, né? Porque acho que se alguma pessoa mais jovem ouvir isso, pode ser até decepcionante, né? Mas depois que você tem um pouco de experiência, de maturidade, você até pensa, pô, que legal, sabe? Existe tão contentamento, de achar esse contentamento na vida simples, na vida como ela é, não só nesses grandes momentos, que a vida não é um cume, né? A grande parte da vida não é o cume, né? A vida como ela é, né? Pô, sim, eu acho que os grandes feitos na vida de qualquer pessoa, pode ser quem está começando, quem está iniciando, pode ser no mundo esportivo ou no mundo corporativo, são fases da vida, entendeu? Às vezes você tem a sorte de ter tido a oportunidade, né? Mas você tem que estar preparado para aproveitar essa oportunidade. Tá, também tem uma brincadeira que, pô, toda vez que a gente monta um projeto, cara, você acha que vai sair de lá, o super-homem, blá, blá, blá. A hora que você termina, mano, ok, eu tava preparado para isso, fluiu, entendeu? Cara, não pesou, eu não precisei ser o super-homem para fazer isso. Então, mostra que você estava preparado para aquilo, né? E muito também, às vezes, do peso vem de pessoas, da sua imaginação mesmo, né? Te colocando dificuldades, né? Às vezes até num mecanismo de autoproteção. Cara, não vai fazer isso que você vai morrer, não vai fazer isso porque você vai se machucar, ou vai ser muito dolorido, né, tem muito sofrimento envolvido e tal, e a hora que você termina, cara, fluiu, foi ok, entendeu? Nada que eu não poderia ter feito antes, mas para fazer tudo de maneira natural, que tenha sido legal, e eu fazer uma coisa difícil, mas também curtir e ter aprendido e ter usufruído daquele momento, eu preciso estar preparado. E às vezes é isso, né? É o preparo de anos, cara, e você chega lá. Tem uma historinha aí que você precisa... Uma historinha não, tem um fato científico, né? Dados científicos que dizem que você precisa, para ser bom em alguma coisa, você precisa fazer essa coisa 10.000 horas. A partir de 10.000 horas, você começa a ser bom em determinada atividade. Daniel Aral, sabe quem que é? Sim. Um pianista chileno muito famoso, né? Uhum. Ele saiu uma vez de um concerto, uma pessoa segurou ele e falou assim, olha, eu dava minha vida para tocar igual você. Olha só, filha, eu dei a minha vida para tocar do jeito que eu toco. Então, maravilhoso. Perfeito. Você se considera um cara que viveu a vida que você sempre quis? Pô, eu sou acho que sim. Eu tô contente do que eu vivi, do que eu construí, dos amigos que eu tenho, né? É isso também, né? A gente tá falando sobre relações humanas e tudo, né, o que envolve. Cara, eu sou contente com o resultado final, assim, que hoje, né, eu vislumbro. É lógico que também, de novo, as coisas mudam, né? Assim como eu não era a mesma pessoa quando eu comecei, não sou hoje, mudou bastante o foco na minha carreira, o que eu queria fazer. Pô, eu fui mudando bastante, fui bastante mutante em todas as atividades que eu exerci dentro do montanhismo. E, pô, eu tô feliz, com certeza. Tem muita coisa para fazer também, né? Droga que talvez essa lista aí não dê para terminar nessa existência. Mas você vai viver até os 100. Você tem muito tempo para fazer essas coisas ainda. Pode ser. Vamos acreditar nisso, então. Já é um alento, né? Um alento. Ô, Eliseu, você até falou, né? Eu não era a mesma pessoa. Claro, a gente não é uma pessoa de jovem, depois de tudo que a gente vive, enfim. Mas você, olhando para essas gerações novas de escaladores, né? E
não só profissionais, mas gente que de alguma maneira tem grandes ambições na escalada, né, de conquista e tudo. Você reconhece alguma coisa nessa galera nova que você era também, assim, você se reconhece um pouco nessas pessoas hoje, nessa juventude? De quando você era, né, quando você tinha essa idade? Um senso de perdido, talvez. Da- Quem, né? Quem não? É isso, eu acho que, as pessoas estão se achando, é difícil. Hoje, quando a pessoa é nova, ela olha aquilo e, poxa, olha só, eu quero ser um escalador esportivo, porque esse negócio e tal, é a razão da minha vida, e, pô, todos os escaladores tradicionais, né, que, pô, esses caras são os idiotas, entendeu, e tal, e, estão atrás de outras coisas, o que interessa é ser forte. Tem o contrário também, né, o cara que começa na tradicional e fala, nossa, cara, como assim que a pessoa só consegue escalar num ginásio fechado e só, né, ir atrás da performance, enquanto que aqui tem todo esse mundo doido aqui por fora. Tá, quando eu comecei a escalar tinha muito disso, tinha uma separação, né, entre os montanhistas e os escaladores esportivos e tal. Hoje o esporte cresceu, se ramificou, se especializou de tal forma que isso talvez até seja mais evidente. Tem pessoas hoje que treinam para a Olimpíada e, a vida dele é um ginásio, entendeu? Um teto em cima da cabeça, e é isso. Então, nessas pessoas que estão começando, ainda não conseguiram ter ideia do universo que elas estão entrando, né, no montanhismo, todas as facetas, e que, são muito legais, né? E, por exemplo, você conhecer tudo isso, talvez seja a chave da motivação, por exemplo, do europeu. Né? Um cara que durante uma época do ano ele não consegue ir para a montanha porque está tudo nevado, ele não consegue escalar a rocha. Cara, daí o cara, tudo bem, eu vou para a montanha do mesmo jeito, vou esquiar, eu vou fazer umas caminhadas, e daí ele volta no verão, cara, com aquela vontade de escalar a rocha, entendeu? Cara, é isso, entendeu? O universo todo é legal. E se você fizer isso, até você vai ter muito menos chance de você se machucar por lesões que são decorrentes de uma prática, uma ou outra, né? Quer seja escalador tradicional ou esportivo, mas aquele treino, as lesões de joelho, ou de mão, ou de ombro, né? Específicas de cada uma das modalidades, se você rotacionar por tudo isso, vai ser muito melhor para o seu corpo. Né? Você vai conseguir estar indo sempre para a montanha ou sempre escalando e está tudo legal. Então fica forte lá nos meses de inverno e depois você vai para a rocha e vai conseguir aproveitar muito mais. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, porque, assim, uma das imagens mais bonitas, para mim, pelo menos no montanhismo, é a ideia da Irmandade da Corda, né? E aquela coisa, né? Da vida do meu parceiro tá nas minhas mãos e juntos temos a chance de sair vivos daqui, né? E nós vamos tomar decisões juntos, muitas vezes vão ser decisões arriscadas, e a gente vai sair daqui ou não juntos, né? Claro, tô falando aí de grandes desafios, né? Grandes paredes, enfim, coisas incríveis que você fez também. Mas eu me lembro de quando eu comecei a escalar, e eu comecei a entender como funcionavam esses mecanismos de segurança, porque qualquer escalador, né, nem pensa mais nisso, é uma coisa muito simples. Mas eu pensei, eu falei, cara, vocês estão falando sério? É isso mesmo? É essa a responsa mesmo, né? E aí, eu acho que a parceria de escalada, ela é um pouco do que eu falo sobre sociedade, assim. Porque sociedade não é um casamento, apesar de ser muito parecido com um casamento. Não é só uma amizade, embora muitas vezes tenha a dimensão da amizade. Então, seu parceiro de escalada pode ser seu amigo, pode ser sua esposa, mas é diferente. Sociedade não é casamento nem amizade. É um negócio diferente. A parceria da escalada tem um pouco disso? Tá. A escalada é uma analogia poderosa da vida, né? Tem sim. E você pode, lógico, transformar isso em uma filosofia empresarial ou né, uma relação familiar. E é isso, a relação, né, ou o significado, vamos colocar assim, dessa relação, né, e dessa história de você escalar e você colocar a sua vida na
na mão do companheiro e confiar nele, que se você se meter numa roubada ele vai tirar, teoricamente qualquer outra situação ou relacionamento humano deveria ser saudável, né? Deveria ser assim. A escalada é obviamente também, né, Silvio, para quem não conhece, tem diversas modalidades e esse envolvimento com as pessoas varia muito de uma modalidade para outra. Você pode escalar boulder, uma pedra pequena, ir lá e ficar nos seus amigos num clima mais social e tal, todo mundo dando risada, cada um escala. O cara tá sozinho ali, os amigos vão puxar o colchão para se ele cair, ele não cair no chão, cair num lugar mais protegido e tal. É uma coisa, você vai para uma escalada esportiva, você vai cair muito, mas, seu companheiro tá ali de baixo, vai travar a corda, mas você ainda tá sozinho, né? A movimentação é sua, não é um trabalho de equipe, né? A hora que você começa a entrar na escalada de paredes maiores, você realmente precisa conhecer bastante a pessoa, porque, você pode se enfiar numa enrascada que você precisa do seu companheiro, da competência dele, do sangue frio dele, do temperamento dele, tá ok, para te tirar dessa roubada. E quando você faz, por exemplo, grandes paredes, vários dias, né? Convivendo com as pessoas, cara, qualquer desentendimento vai aflorar muito, né? Vai aflorar, você vai ter chilique, entendeu? Vai ter briga, entendeu? Tá, e como em qualquer outra relação, isso também te ensina. Cara, eu tava num péssimo momento, entendeu? Cara, pisei na bola, eu tenho que pedir desculpa. Cara, me desculpa, entendeu? Isso te ensina, né? Muitas vezes, partindo para expedições grandes, às vezes era cogitado um nome ou outro, entendeu? Não, mas leva o cara porque aquela pessoa é um baita de um escalador esportivo. Tá, daí a hora que você tá a 400 metros, né, de altura, no Monte Roraima, mais 400 para bater no cume, não tem como você descer. Se você, para descer, você tem que voltar um caminho que você chegou ali de helicóptero, você vai ter que voltar varando 100 km de floresta. Começa a chover. 5 dias sem parar. Cara, eu tenho que sair daqui, eu tô numa prisão, no meio de uma parede, né? Tudo molhado, passando mal, companheiro passando mal. Muito fácil de dar um problema. E se eu tô com uma pessoa que, de repente, por melhor escalador que seja, ele não é daquele ambiente, é o cara que tá acostumado com o boulder lá, com o social. Ele escala muito bem, mas ele tá preparado para aquilo? Ele tá preparado para aguentar a pressão de sentar a bunda na poça d'água e ficar dando risada da desgraça? Então, nessas horas, é isso. Às vezes vale mais o time do que o indivíduo. E na escalada você tem que entender isso também. Cara, mais vale estrela ou mais vale equipe? Cara, mais vale equipe, sempre. Né? Principalmente nesse jogo das expedições. Mas é lógico, todo mundo tem seu valor e, de novo, né? Às vezes o rolê é seu e você tem que ver por que você está nessa roda viva aí. Qual foi a maior prova de parceria mesmo que você teve montanhas afora, algo que tenha te marcado nas suas expedições? Tá, pergunta difícil, teve várias. Várias. Teve lugar que eu passei muito frio, os amigos tiveram que me ajudar, entendeu? Outros que eu senti muito medo, os amigos tiveram que me ajudar. Outros passei muito calor, ou enfim. Os ambientes eram muito diferentes, os perigos eram diferentes, eu era diferente numa situação ou outra. Poxa, difícil de te dizer agora, mas acho que talvez o Monte Roraima tenha sido uma das experiências mais fortes que eu tive na vida. Não diferente também, por exemplo, da segunda ascensão que nós fizemos no El Capitan, Parede Grande, na Califórnia, que era uma das rotas mais mortais do planeta. Até hoje, essa via só teve 5 repetições, né? Isso quase 20 anos depois. Cara, passei muito medo, várias formas de morrer diferentes. Mas, são situações que você exige
coisas muito diferentes de você e seus companheiros têm que estar preparados para isso, assim como você também tem que estar para socorrê-los, né? Então, acho que foram duas situações que me marcaram bastante. A conquista de uma via chamada Guerra de Luz e Trevas, no Monte Roraima. Foi uma escalada que nós ficamos 14 dias na montanha, 12 dias pendurado. Chuva, 5 dias ininterrupto. Moral, ok, sabe? Passamos bastante medo, mas, cara, a equipe tava coesa, foi bom. Quer dizer, teve umas brigas no meio, assim, mas tudo resolvido. E após a segunda repetição da Practice Surgery Disaster no Air Capital. Uma via muito, muito difícil. A gente... vários gringos achavam que a gente não era capaz de fazer, mas tinha esse negócio também, né? Quando você é novo, você fala, sério mesmo, esses gringos fazem, por que eu não vou fazer? E daí você bota para jogo, tem pouca coisa a perder, né? Dá um frio na barriga, mas é legal justamente quando você consegue falar, tá aí, ó, os caras fazem, eu faço também. Foi difícil, mas estava ao meu alcance. Um parceiro já te impediu de desistir? Já te salvou de desistir? Sim, eu também já fiz outros desistirem. E às vezes não foi bem recebida assim, essa desistência na hora. Né? Mas é isso. Às vezes você tem que contar com esse sentido dos amigos para tá prevendo alguma coisa que deu errado. Cara, já fui para Venezuela, não deu para escalar, já fui para África, não deu para fazer o que eu queria, entendeu? Gastei muito dinheiro, por Roraima, eu consegui escalar da terceira vez que fui, bastante dinheiro envolvido, não deu certo, E é isso, é difícil, às vezes, você compreender os motivos, mas basta a pessoa que está com você não se sentir bem para ser um motivo para desistir, entendeu? É isso. Tá, te conto uma história que, quase deu separação, Tá, tava com a minha esposa, A sua esposa que é essa parceira de escalada, isso, né? Quem sabe? Isso, Sim. Tá, tava guiando... Eu faço serviço regularmente, guiando nos Estados Unidos, e nós combinamos que entre um cliente e outro, a gente ia escalar o Half Dome, que é um dos símbolos do montanhismo americano, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Beleza. Fomos lá, marcamos o dia, ela apareceu, treinou durante 1 ano, firme, pá, né, vamos lá fazer o Half Dome. Eu já estava treinado, de boa, já estava uns dias no parque, tinha atendido uns 2 ou 3 clientes antes. Nos encontramos, fomos ver tudo, né? Nos preparamos para subir para 3 dias de escalada. Fomos pegar a previsão climática, previsão climática era 2 dias de tempo nublado e depois só sunny. Ah, que beleza, né, Vamos fazer uma caminhada de 11 quilômetros no nublado, perfeito. Primeiro dia nublado, tá ok. Segundo dia e o terceiro sol e depois só sol. Tá ok, já estamos saindo lá no terceiro dia, então tá tudo bem. Muito bem, preparamos todas as coisas, saímos 4 horas da manhã, começa a caminhada, 4 quilômetros, no meio quer dizer, 4 quilômetros não, são 11 quilômetros, até a base do Half Dome, depois tem mais um tanto para chegar na parede. Tá, no meio desse caminho você tem que parar, pegar água, porque não tem água na base do Half Dome, você pega a água e você vai, muito, muito pesado nos quilômetros finais. Tá, nesse dia chegamos embaixo da parede, escangalhados os dois. Olhei pra parede e falei assim, não vou. Cara, a Ana olhou pra mim. Qual era a insegurança ali? Qual era a insegurança? Pode falar que não sei. Cara, simplesmente eu falei, não vou. Cara, ela olhou assim, deu risada. Falei assim, não, você não entendeu, não vou. Tô achando que não vai rolar. Como assim não vai rolar? Não vai rolar, Não vai rolar. Eu tô te falando, eu vou voltar. Não... O que aconteceu, cara? É o seguinte, ó, a primeira coisa que eu vou te dizer, que acho que não tá bom. A gente tava contando com um dia apenas nublado, a gente fez 11 quilômetros de subida,
com agasalho o tempo todo, e você tremeu várias vezes em alguns lugares da trilha que estava mais sombreado. Cara, eu acho que a gente vai passar muito frio nessa parede, pô, eu tô achando que não vai ser bom e eu vou voltar. Começou a chorar, começou a me xingar, entendeu? Tá, a treta toda, catarse, entendeu? Eu acho, assim, ó, seguinte, eu vou juntar minhas coisas aqui, botei o saco de arrasto, né? É uma mochila especial que a gente leva. Comecei a voltar à trilha. Cara, ela veio atrás falando um monte que você não tá confiando em mim, o caramba e tal. Tá, vai, no segundo quilômetro da volta eu parei e falei assim, ó, quer saber? Vou te falar uma coisa. É que se eu te falar, você vai achar tão loucura quanto, entendeu? Por que você não quer subir? Eu falei assim, cara, eu tô sentindo cheiro de chuva. Não, aí ferrou, entendeu? Porque eu já extrapolei a condição humana para a condição de cachorro que cheira chuva, entendeu? Intuição bombando. Intuição. Como assim, cara? Tinha lá embaixo um forecast dos rangers do Parque Nacional de Yosemite dizendo que não vai chover. Eu vou embora. Tô sentindo cheiro de chuva. Pô, Silvio, a gente chegou no final, né, da caminhada para pegar o ônibus para depois ir pro camping lá que nós estávamos, debaixo d'água. Você tá brincando? Nós chegamos com chuva no acampamento. No dia seguinte, o Camp 4, que é o acampamento onde ficam os escaladores em Yosemite, estava completamente inundado. Nós saímos da barraca, olhamos para o Half Dome. Cara, ele fica bem alto em relação ao vale, sabe? A metade da altitude para cima era só gelo. E agora? Cara, é doido, entendeu? Cara, não sei da onde eu senti o cheiro de chuva, e é isso, talvez, Mas você já tinha tido isso antes, assim? Foi muito... Eu acho que eu sinto isso pelo fato de ter mudado para São Bento do Sapucaí, né? E morado bastante novo. Talvez você consiga desenvolver esse sentido, sabe, com a natureza, de sentir mesmo. Não sei se é um arrepio na pele, se é um cheiro, o que é. Mas, cara, você sabe quando a chuva vai vir, entendeu? Hoje eu não acerto 100%, entendeu? Mas uma coisa que seja iminente, que talvez você não tenha, que eu não esteja vendo, eu consigo sentir, Cara, que decisão difícil, né? E de lidar com a frustração do cara, outro, né? Pô, pensando nela. Aliás, Ana, vou chamar ela pra contar a versão dela dessa história aqui olha também, só, viu? Silvia, pô, eu botei na cabeça dela, vamos fazer o Half Dome. Cara, eu já estava lá, eu estava a trabalho, entendeu? Pra mim tudo bem. Ela juntou dinheiro, foi para os Estados Unidos. Olha o peso, né? Cara, eu falei, vou sair daqui separado, certeza, ou morto, sei lá, entendeu? Alguma coisa de ruim vai acontecer. Se não chovesse, eu tava literalmente fui, entendeu? Cara, mas só pra quem não tem ideia, o que poderia ter acontecido se você tivesse entrado na parede e tivesse chovido? Naquela noite em específico, nós nos preparamos, a logística toda, numa escala de grandes paredes. Ok, eu posso ir o mais leve possível, contando com uma boa previsão do tempo, eu vou planejar tudo na melhor das situações. Vou levar pouco equipamento para dormir, vou levar um equipamento bastante leve só de chuva ou de repente para vento, apenas, eu vou leve. Se eu for leve, eu escalo rápido, né? Se eu começar a pensar, não, eu vou levar um equipamento melhor para o caso de chover, não, eu vou levar uma barraca para pendurar na parede caso chova. Eu vou passar um dia ou eu vou passar 3 dias. Tem que levar água. Quanto mais lento você for, mais, né? Tudo isso, acrescenta. Peso. E quanto mais peso, também mais lento você vai ser. Então, é uma equação ali que você tem que ter para, no tempo que você planeja, que dá para você fazer de acordo com as suas condições, o melhor possível. Ir lá e curtir, não ficar puxando um monte de peso, ou passando tempo demais na parede, enfim. Nessa noite em específico, a gente teria se molhado de verdade. A gente ia se molhar quase, acima dos 3.000 metros. Ia dar... Frio, hipotermia. Exato, a gente ia estar na roubada. Na verdade, o plano para aquele dia, na hora que a gente saiu de lá, que estava sol, ok, né? Nublado, mas sol. Teria sido colocar mais de 100 metros de corda para cima. No dia seguinte eu ia ter que subir, ia ter que tirar essas cordas, ia ter que pegar todas as coisas, saco de dormir, encharcado, neve, ter que voltar. Cara, tava ferrado, ia ser uma péssima experiência para ela.
Pô, e depois, na verdade, a gente saiu de Yosemite, porque estava tudo molhado mesmo, fomos para o deserto da Califórnia, nós passamos uma região que depois, assim que a gente passou, fechou de nevasca, e depois nevou, fechou a Serra Nevada inteira, a gente não conseguiu voltar para São Francisco, tivemos que voltar por Nevada, cara, treta, entendeu? Não sei de onde me deu essa intuição lá em cima, mas, meu, esse sentido de cachorro aí deu certo. Uhum. Depois deve ter poupado o divórcio, inclusive. Imagina a treta que vocês iam entrar na parede, né? Você me deve muitas cervejas. Ai, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, comentar primeiro, né? Eu conversava outro dia com seu colega, amigo, né? O Nelson Bareta, que inclusive vai estar aqui com a gente também no Conquistadores em breve. Legal. E ele me falou uma coisa que, assim, que quem está em evidência invariavelmente vai ser comentado, né? Criticado. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas essa era a ideia. E eu acho que ele tem muita razão, né? E, assim, eu tô falando isso porque você é um cara muito ativo. Você não fez e não faz as coisas dentro do montanhismo só pra você. Você articula muito as coisas, né? Faz muita coisa pela comunidade. E quem tá em evidência, de fato, assim, ninguém tá protegido, ninguém consegue controlar muito o que acontece sob os holofotes do julgamento alheio, né? Você sente esse peso do julgamento, de ser criticado? Pô, eu sinto. Se eu sinto, sim, meu, sou humano, sinto. Tá, mas olha, vamos começar com essa questão do ser ativo no esporte. Cara, uma vez eu li uma frase do Carlinhos Burle que dizia que, meu, era impressionante a falta de posicionamento do atleta brasileiro. O cara, por questão de patrocínio, por questão de, sabe, do clube que ele tá, sei lá, entendeu? O cara se exime de falar qualquer coisa, se posicionar. Cara, isso é errado. A partir do momento que você tem uma voz ativa, que você conquistou dentro da sua comunidade uma posição do qual as pessoas te ouvem, cara, você não pode ficar quieto. Porque existem dogmas em qualquer esporte, existe um monte de coisa errada, entendeu? Nós estamos em um mundo que tá mudando muito do que, de novo, não só como eu comecei a escalar, mas a sociedade que eu vivi, né? Quando eu comecei a escalar e, né, como que as coisas funcionavam de relações familiares, com um monte de coisa, diversidade, tudo isso que a gente está vendo, né? Então isso tem que, uma hora, aflorar na nossa comunidade, isso tem que ser trazido para o montanhismo. Então, cara, eu acho que é a minha obrigação falar. Eu tenho que falar, meu, sinto sim, né? Porque, às vezes, quem não é protagonista da situação vira antagonista do outro. Então, cara, isso é feio, entendeu? Porque você sabe que, meu, a pessoa não é possível que ela esteja realmente me atacando só porque ela acha que essa ideia não é boa, entendeu? Ou que essa ação não é boa. Cara, o cara tá me atacando porque ele quer pegar um vácuo, entendeu? E, né, aquele negócio, eu vou atacar alguém que é grande para ser igual a ele. Aí eu, consigo me nivelar uma pessoa que fez alguma coisa maior e, cara, tô atacando esse monstro aí, entendeu? Que tá acabando com o montanhismo brasileiro. Cara, foram várias os ataques até covardes que eu já tive, entendeu? De, simplesmente questões que eram questões extremamente positivas para o esporte, que depois a Confederação Brasileira, inclusive, comprou essas ideias, entendeu? E eram coisas que deveriam já existir no montanhismo como uma forma da gente receber melhor, às vezes, os visitantes. Tem isso. Pô, Silvio, olha só, o montanhismo ainda não deixou de ser um esporte de homem branco, entendeu? É isso. Como que a gente traz as mulheres, como que a gente traz diversidade, como que a gente faz um crescimento sustentável, saudável, né? Pô, a gente tem que derrubar alguns dogmas, né? Cara, é muito difícil para a pessoa iniciar hoje, cara, com as ideias que eu tive do esporte quando eu comecei a escalar com 15 anos, entendeu? Um esporte extremamente elitizado, homens que tinham dinheiro, que podiam viajar e, cara, é isso aí, nós somos elite. Oi? Cara,
Como assim nós somos elite? Entendeu? Porque o nobre esporte das alturas. Cara, nobre esporte das alturas está dizendo que nós somos nobres, né? Porra, legal. Mas, cara, vamos trazer também todo mundo, que vai ficar muito mais legal tudo isso. Entendeu? Pô, tem pessoas que ainda não conseguiram se livrar disso. Então, pô, algumas ações que encabecei, talvez acabem incomodando essa turma, sabe? É isso. Mas ok, faz parte da sociedade, meu, a gente tá preparado para isso também. Tem que ser forte, é outra faceta aí. É. E isso, assim, acho que tem o lado também que a gente vê do que vale a pena, né? Porque você tem que lidar com essa força toda contrária, principalmente quando você está falando de mudança de cultura, sempre vai ter essa força contrária, né? Ao que precisa ser feito, as causas que você defende. E eu preciso te contar uma história muito engraçada que tem a ver com isso, porque eu tô fazendo formação em brigadista florestal, né? Numa brigada incrível, chama Brigada Popular Cachorro do Mato, em Campinas. E eu cheguei, logo no começo do curso, né, vestida com uma calça sua, da sua coleção. Acho que inclusive essa que você tá vestindo hoje. Eu ganhei de presente. E um colega, um fofo, um menino muito fofo, ele virou pra mim, ele falou, Silvia, ele já sabia que eu escalava, né, que a gente já tinha se apresentado, aquela coisa do grupo. Ele, Silvia, você conhece o Eliseu Frechot? Eu falei, eu conheço. Ele falou, não, Eliseu, eu vejo. Nossa, como que você conhece ele? Eu falei, não, escalo com o Eliseu. Mas dá pra escalar com o Eliseu? Eu falei, dá pra escalar com o Eliseu. Um povo muito querido. Mas é o que a gente tava conversando lá fora, a gente nunca sabe quem tá observando a gente, o quanto a gente tá influenciando e quem tá observando a gente, né? Tipo, isso é visto, né? O que você faz é visto, mais do que a gente imagina, Sim, né? Sim. Mas, pô, olha, Silvio, tem uma coisa que eu entendo que aconteça, mas eu não concordo que role, principalmente com a minha pessoa, entendeu? Cara, eu sou extremamente acessível. Não pode me xingar não pode xingar a minha mãe tá tudo certo nas discussões. Você pode sim ser contrário à minha opinião. Mas, cara, eu não acho que, sabe, esse endeusamento das personalidades dos esportes seja uma coisa legal. Entendeu? Pô, se eu fiz alguma coisa pelo esporte, né? Se marquei uns gols aí, cara, eu tive oportunidade. Entendeu? Eu tive oportunidade, tive, tanto de dinheiro quanto de amigos e tal, ok. Cara, acho que um monte de outras pessoas tendo essa oportunidade também teriam feito igual, talvez feito melhor. Cara, no final das contas, tudo isso é efêmero. Cara, sério mesmo, eu quero derrubar umas cervejas com meus amigos, entendeu? Continuar conversando um monte, tem um monte de coisas que eu ainda quero fazer. Pô, cara, sério mesmo, eu sinto, às vezes até por conta, né, de se alçar no Olimpo, aí muitos escaladores deixaram de curtir coisas muito legais, sabe? Por exemplo, quando começou a onda da escalada esportiva, né? Muitos escaladores que eram vistos como os caras e tal, que escalavam bem pra caramba, a hora que a molecada começou a escalar melhor do que eles, e eles iam nos ginásios e caíam mais do que mandavam as vias, os caras começaram a parar de ir, Como assim? Eu tô indo lá, tô me expondo, entendeu? Cara, sério mesmo, eu vou numa casa de pedra, eu vou na 90 graus, eu vou no ginásio lá de São Bento Sapucaí. Cara, escalo com a molecada que tem idade para ser meus filhos ou mais novos que os meus filhos. Cara, e curto tudo isso, entendeu? Faz parte da vida, eu consigo trabalhar, muito bem isso, entender que, cara, são fases da vida. Hoje eu tô em outra, eu tô nas grandes expedições, em outras coisas, são modalidades, ok. Mas, cara, gostaria que as pessoas me vissem dessa forma, entendeu? Passa em casa lá pro café, tá tudo de boa, sabe? Não... Mas no mundo com tanta tranqueira, é legal que as pessoas também tenham referências, né? Elas tenham pessoas que elas admiram e vejam como referência, né? Boas referências também, vai, Eliseu? Mas a boa referência tem que ser humilde também, não pode ser, entendeu? Uma coisa muito pomposa, não. A gente, até para você poder transmitir as coisas, sabe? De uma forma, legal. Cara, muitos escaladores, grandes escaladores, deixaram de dar curso porque, começa depois de muito tempo, começa a encher o saco, né, assim, ficar ensinando aquele nó, mano, de novo, e, cara, é um exercício de humildade, cara, é legal, entendeu?
meu, vai entender com quem está começando, como que as pessoas estão se relacionando hoje com o esporte. Pô, ajuda, né? Acho legal isso. E essa coisa do aprendizado também, eu fico pensando assim, porque a gente já conversou, eu acho que eu já conversei sobre isso com você, e eu acho que é para você e para outros escaladores que também trabalham com essa do curso básico de escalada, que você, no caso da em São Bento, que a grande maioria das pessoas que chega para o curso básico, ela para ali, ela não leva aquilo adiante. Por mais que e eu já vi as pessoas em primeiro contato com rocha, tendo essa experiência de escalada em rocha, saírem absolutamente encantadas, né? Que você olha para a pessoa, ela tem aquele olhar brilhante, né? De descoberta de poder dela, né? E eu tô falando de poder de senso de capacidade mesmo, que você é capaz de fazer, né? Mas o fato é, boa parte dessas pessoas, 90%, não sei se você tem um número na cabeça, não continuam aquilo, né? Elas têm a vivência e acabou. Você acha que a escalada é para poucos mesmo? O que acontece? Pô, é um filtro, né? É um filtro. Cara, a escalada é uma modalidade mãe, no qual, meu, você pode, surfar aí em várias outras modalidades com menos risco, com menos comprometimento, com menos dinheiro e tal. Pô, talvez, meu, a pessoa que para de escalar depois do curso básico deveria ter um pouco mais de paciência e olhar tudo o que esse esporte pode te oferecer. Talvez seja uma falha nossa de não mostrar, mas é isso, é um filtro. Isso acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, não é todo mundo que começa que vai para frente, não. Talvez a percentagem seja menos de 50%. A gente tem que mudar o nosso modus operandi de receber essa galera? Tem, meu. Ainda, de novo, ainda acho que é muito pouco amistoso, por exemplo, para uma mulher chegar no ginásio escalado e ver aquele monte de homem sem camisa. Cara, talvez para umas incomode, outra não. Te incomoda? Não. Tá, para você não, Eu sou mas um pouco eu já... descomplicado com essas Tá, coisas, mas eu entendo o sim, seu ponto. entendo. Então, é isso. Pô, hoje, principalmente no montanhismo, tem muito daquilo. Se a pessoa não consegue se orientar, se a pessoa não consegue chegar, se ela não tem o equipamento, se ela não tem não devia estar lá. Cara, ninguém nasceu sabendo, entendeu? A gente tem que orientar essas pessoas a começar uma escadinha, começar uma vida, entendeu? Que seja, ok, você fez um curso de escalada, mas vamos talvez descer um degrau aqui, entendeu? O que falta muito no Brasil, o que eu acho são clubes, sabe? Como tem na Europa, ou como, por exemplo, tem no Rio de Janeiro. Cara, o Rio de Janeiro é um caso de sucesso. O primeiro clube excursionista brasileiro chamava Excursionista, né? Um clube de montanhismo, chamava Clube Excursionista. O brasileiro foi fundado em 1910, cara, entendeu? Pô, tem sede no centro do Rio de Janeiro. Tem outros 5 clubes com sede própria lá. Cara, e os clubes de São Paulo? Né? São Paulo ainda é uma... Tudo bem, Rio de Janeiro tem aquele monte de pedra ali, sei lá, talvez tenha 5 ou 6 mil vias dentro da área urbana da cidade do Rio de Janeiro. É muita via. Então, pô, é fácil você locomover, não precisa... às vezes um coletivo... 5 mil vias, Eliseu? Sério? O Rio de Janeiro é o maior centro de escalada urbana do mundo. O problema do Rio de Janeiro é a criminalidade. Claro. Cara, é isso, compete com praia também, é lógico, mas, é o lugar que mais se vê gringo escalando, entendeu? Tem vários lugares hoje que estão fechados por causa de, tá dentro de comunidades que, pô, você não tem acesso, pode arranjar confusão se você entrar, né? Tipo, na Rocinha, o irmão maior e o irmão menor do Leblon, né? Pô, são montanhas que você hoje não tem acesso. Tá, mas é isso. Cara, faltam... Acho que a gente tem que melhorar a nossa tática aí de manter essa galera no esporte. Eu acho que hoje a questão econômica talvez nem seja tão primordial. Tem equipamento barato, né? Tem equipamento barato, tem equipamento no Brasil. Mas você compra em várias vezes e tal. Mas acho que a receptividade
dos montanhistas, dos escaladores, tem que melhorar com as pessoas que estão começando, né? Principalmente nos lugares, então, que não tem clube. Você nota que, às vezes, em cidade do interior, esse percentual de pessoas que começam a escalar é maior do que em cidade grande. Por quê? Porque lá se sente acolhidas, a cidade é menor, você conhece as pessoas. Tá cheio de ginásio em cidade pequena, meu. De Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, tem muito ginásio em cidade pequena, né? Então, são lugares que a pessoa chega no ginásio, ela é abraçada, entendeu? Meu, vamos aí, vamos fazer, né? Pô, o pessoal bota essa pilha. Cara, você não vê isso em São Paulo, né? Antes de você falar, tá perfeito o seu ponto, mas antes de você falar, minha cabeça estava muito num lugar assim do indivíduo mesmo, né? Dessa percepção assim do que eu posso fazer e da escalada, eventualmente, ela ser um pouco ameaçadora no início, mas eu acho que isso tem conexão com o que você está falando, porque assim, é um nível de exigência mesmo da escalada, uma exposição, né, primeiro que a escalada, você cai o tempo inteiro, né, assim, essa coisa da queda, né, né, tem todo um simbolismo nisso também, o tempo todo caindo, o tempo todo se frustrando, o tempo todo lutando com a sua cabeça de que, pô, será que eu sou capaz de fazer isso, sabe? E eu tava pensando isso como uma outra coisa, mas na verdade acho que tem relação com o que você tá falando, porque quando você se sente assim, e você se vê diante de um medo que você tem que superar, porque a escalada tem muito disso também, né? Da superação de medo, superação de um monte de coisa, né? Dos monstros que você cria na cabeça, enfim, tem uma profundidade aí, né? E quando você tá nessa situação, a melhor coisa que você pode ter é um grupo que te abraça, né? E que faz aquilo ser mais leve, sim, mais prazeroso, né? Mas também, logicamente, depende muito do indivíduo, né? Olha só. Eu tive uma péssima iniciação na natação, entendeu? Meu pai me levava pra praia, vamos lá pro fundo, me entrava água pelo meu nariz, putz grila, velho, cara, não quero nadar, entendeu? Mas chega uma hora que você fala, eu preciso aprender a nadar, entendeu? Eu preciso aprender a nadar porque é uma questão de sobrevivência. Aprendi a nadar, tem amigos que que velejam, vou dar um rolê com eles de vez em quando, pulo em alto mar, zero problema com água hoje, entendeu? Nado, longe, não tem problema. Se você me perguntar, vamos pra praia, vamos pra montanha, mano, entendeu? A troco de quê? Né? Que eu, uma pessoa adulta que tem que trabalhar para ganhar meu dinheiro, vou gastar o meu rico dinheirinho numa coisa que eu não gosto, tá? Eu também vejo muito pessoas que às vezes, querem levar o crush, entendeu? Pra, um excelente final de semana fazendo um curso de escalada. Ai, que errado. Uma das pessoas que já escala e tal, quer fazer um curso, vai lá, não, vou levar minha namorada, meu namorado pra isso também, porque vai ser legal pra ele. Cara, a pessoa chega lá e odeia, entendeu? Odeia. É isso, entendeu? Odeia, dá trabalho, cara, né? Você fica a pessoa ali que não consegue, tá todo mundo desconfortável, né? Tá, uma vez eu tive um cliente, o cara, mergulhador belga, o cara tinha mergulhado pra caramba em um monte de lugares, ele veio fazer um curso de escalada porque ele tinha vertigem debaixo d'água. Olha que coisa doida. O cara em água muito clara, ele olhava pra baixo e tinha, pânico, né? Como assim? E ele conseguiu, eu não vou cair aqui, mas eu me sinto mal, então eu vou fazer um curso de escalada. O cara fez, terminou. Cara, mas era uma fobia que, realmente, eu consigo ensinar a pessoa, consigo ajudar e tal, mas o negócio era um pouco mais profundo, entendeu? Do que um curso de escalada. Apenas. Cara, o cara acho que dominou, entendeu? E tudo, mas ele não vai curtir, entendeu? Não vai curtir. Ele fez o curso, talvez para tentar resolver um problema que talvez seja um psicólogo, né? Que ajude ele, ou talvez ele nunca vença, mas, o conselho mesmo é, cara, não vai gastar seu dinheiro mais com isso, porque, não vai te dar prazer. E, isso, a escala tem que dar prazer, né? Qualquer atividade que você vai fazer de uma forma lúdica, de uma forma, uma atividade esportiva que você vai fazer no seu horário de folga, cara, algum ganho você tem que ter, não pode ser sofrido, né? Sempre, ou sem recompensa no final. É o que você diz, o indicador de sucesso, o melhor indicador de sucesso é se você se divertiu, né? Exato, exatamente, é isso. Eliseu, faz aí
acho que você até corrigiu no começo que eu falei mais de 30 anos, esses estão mais de 40 anos. Quantos anos você está em São Bento, exatamente? Eu tô há 32. 32 anos, né? E, enfim, você já contou essa história, acho que várias vezes, né? De quando você chegou em São Bento, era tudo mato, né? Você foi lá na escalada, né? E foi lá, enfim, abriu todo esse, né? Foi uma das pessoas mais importantes em São Bento em criar essa comunidade, fazer de São Bento o que ela é hoje para escalada, né? Para o montanhismo. Mas eu imagino também que uma hora São Bento tenha ficado pequena demais para você, né? E, assim, é desnecessário dizer que você viajou e viaja o mundo todo como montanhista, né? Como escalador. E a gente, né, precisa beber dessa fonte também de cultura, né? De consciência, né? De desenvolvimento pessoal. O que uma cidade provinciana é difícil, né? De oferecer, né? Mas por que é para São Bento que você sempre voltou e sempre volta? Pô, eu acho que é um porto seguro para mim. Na verdade, fazendo as contas agora estou há 36 anos lá, na verdade. Pô, quando eu mudei para São Bento, então em 89, pô, se eu era um lugar, não tinha escalador na cidade, óbvio. Era uma cidade ali extremamente rural, era um alien dentro da cidade. Fui conhecendo as pessoas, fui fazendo amizade com elas e foi muito, muito bom eu estar sozinho nessa época, não ter ninguém de São Paulo lá. Porque hoje, muitas das pessoas que moram lá há bastante tempo, cara, são pessoas que vieram de cidades grandes e só se relacionam com pessoas que vieram de cidades grandes. Então, não adianta nada, você não está inserido nessa comunidade, sabe? No bom sentido, né? O caipira, cara, ele fala de uma forma que você não entende às vezes, né? O paulista é muito direto, né? Vamos colocar uma coisa até muito mais simples aqui. O baiano te convida para ir na casa dele. Cara, se você convidar um baiano e outro baiano se convidando para ir um na casa do outro, eles vão. O paulista fala, passa na minha casa, passa nada, Uhum. Quantas pessoas... Vamos combinar, Exato, a gente combina. Isso, entendeu? É um papo que, porque você está me convidando para ir na sua casa? Não é para ir na sua casa, entendeu? É uma coisa, entendeu? E isso acontece também na roça, entendeu? Numa cidade tão peculiar, né? E de uma comunidade tão tradicional quanto São Bento. Mas... eu aprendi a lidar com isso, cara, e eu me sinto bastante acolhido lá. Né? Meus 3 filhos nasceram em São Bento. Fiz a minha vida ali, cara. Eu me sinto muito bem de, por exemplo, conseguir dormir com a porta aberta, não precisar tirar a chave do contato do carro, entendeu? Lógico que bandido tem em todo lugar, mas, cara, lá é uma coisa, né? Então, é um lugar onde que eu consigo ter tempo para pensar. Né? E atuar em diversas áreas que talvez se eu morasse em São Paulo eu não teria tempo para atuar, né? De aprender coisas novas. Cara, eu quero editar um livro. Como que eu vou editar um livro? Vou aprender isso. Agora eu vou mexer com audiovisual. Como que eu aprendo a editar filmes? Vou aprender também. Cara, eu tenho tempo lá. Uhum. Consegui me cercar de tecnologia, de meios para fazer isso. Então, eu acho que foi um grande ganho de vida para mim, de qualidade de vida. Tá mudando para uma cidade como São Bento, que apesar de ser pequeno, ainda está no estado de São Paulo, que é um estado privilegiado em recursos, né, em tecnologia, em infraestrutura. E, ter a tranquilidade, né, de poder também estar saindo num dia de semana, à tarde, ir lá escalar em lugares maravilhosos que, as pessoas sonham escalar, quando estão aqui, né? Tá do lado da minha casa. Sim. Você já tá 24 horas em São Paulo, já tá dando coceira, né? Tá dando coceira. O negócio é doido, né? A gente perde o jeito. Uhum. Cara, eu deixei uma pergunta pra trás que eu preciso te fazer, tem a ver com comportamento. A gente tava falando, mas eu vou voltar nesse assunto, porque eu quero muito ouvir você sobre isso, né? Tem uma frase que eu já não sei quem diz, mas essa frase me marcou muito, que se você quer que algo seja bem feito, peça a um escalador. Porque tem um nível de precisão mesmo, de atenção no que você está executando, que eu acho que é acima da média, né, de atividades comuns, né?
Só que as pessoas são imperfeitas, a gente sabe que tem acidentes que acontecem na escalada. Aí você me corrige se eu estiver errada, mas o que eu sei é acidentes na escalada não ocorrem porque equipamento falhou, mas acontecem porque as pessoas falharam. Por que as pessoas falham na escalada? Se elas sabem o que fazer. Tá. Os equipamentos, só voltando à parte dos equipamentos, eles não falham porque, a gente vem de uma indústria que é cópia da indústria aeronáutica, entendeu? Então, todos os equipamentos são muito superdimensionados, são muito testados, tudo, né? Bom, enfim, existe nesses acidentes, na história dos acidentes, existe muito ego, né, eu acho que eu vou fazer e, vou tentar fazer mais do que o outro, porque eu vou conseguir isso, eu vou ser alçado à categoria de, entendeu? Do grande, sei lá o quê, entendeu? Tem isso. Tem distração, vacilei, o negócio começou a ficar muito automático para mim e comecei a não checar da forma que eu deveria estar fazendo. Existe falta também de, cara, treinamento mesmo, de qualificação, cara, existe ainda, né, aquele ranço do escalador, por exemplo, com o rapeleiro, né, o cara que faz lá o rapel na Avenida Sumaré. Cara, que besteira, entendeu? O cara tá ali curtindo a dele, deixa o cara fazer o rapel na Avenida Sumaré. Mas se você for conversar com o cara, na verdade, ele nem sabe direito o que é escalada. Então, para ele, aquele universo ali é o tal, entendeu? Assim como a gente conversou sobre as modalidades da escalada. O cara se insere numa comunidade, que é isso, para ele aquela é a verdade toda, entendeu? Então, às vezes, o cara sai daquele ambiente para fazer um negócio um pouquinho diferente, né? Que ele vai ter que improvisar uma coisa que ele sempre fez só de uma forma, ele não sabe mais. Entendeu? Porque ele não teve a qualificação, ele não teve o curso, ele não teve a instrução, ele não está com ninguém qualificado, e aí que acontece o acidente. Existem sim acidentes que acontecem principalmente no gelo, né, em alta montanha, em lugares muito grandes, no qual acontece uma avalanche, o cara não tem como ser ejetado ali, né? Mas esse tipo de acidente é muito difícil de acontecer. Tá? Até pelo fato de conhecer muito bem aquela região da Mantiqueira, sempre os resgates acabam se iniciando em geral com o meu celular tocando, né? E daí a gente tem um grupo de resgate que é acionado e tudo, a gente se prepara para isso porque a polícia militar, o corpo de bombeiros não está preparado para isso, para resgate em altura. Para você que ligam quando dá o BO, né, Eliseu? Ok, né, a gente ainda tá de paizão ali, né? Espero que essa transição comece um dia até para não depender tudo de mim, às vezes é isso, tem anos que eu passo 4 meses e meio no exterior, guiando as escaladas e tal, e uma hora pode acontecer eu não estar lá. Então, pelo histórico, é isso que você falou, é muito erro humano, né? Cansaço, cara, talvez, a gente já teve no passado um site brasileiro que chamava Acidentes em Montanha. Isso era muito importante ser resgatado porque, você começa a ter índices, né, e ter dados a respeito desses acidentes e por que eles acontecem e como que a gente evita. Mas te falar, antes a gente começou, né, a conversa falando do Alex Honnold, né? Depois do fenômeno, né, que foi ele ter solado o El Capitan, cara, hoje, vocês ficaram nos Estados Unidos, vê um monte de gente solando. Um monte de gente solando, assustador, porque às vezes as pessoas estão passando medo. Você vê, o cara tá tremendo do seu lado. Mano, dá pra você morrer em outro lugar que não do meu lado. Cara, né? Então, é isso, todo mundo querendo ser o próximo Alex Honnold, né? E brasileiros, exato, inclusive. O cara colocou um novo nível, né? E te falar, é difícil até para ele. Eu imagino, assim como, né? Acontece comigo, qual vai ser a próxima expedição? Imagina esse cara entrando num supermercado em Yosemite, entendeu? E aí, cara, o que você vai solar de novo? Tem que ter muito cabeça no lugar para falar, parei, entendeu? Ou não quero, não vou deixar a mídia, não vou deixar, né, o público, o patrocinador me empurrar para uma coisa que eu vai me quebrar, entendeu? Vai morrer, enfim.
Uhum. É um jogo que, meu, você tem que saber jogar, porque é estatística também, né? E isso dá audiência, né? Também. Então, as Da pessoas sabem que audiência, isso dá fama, audiência, isso. exato. E é efêmero. Uhum. Quanto, meu, daqui a pouco esquecem. Alguém vai fazer melhor. Entendeu? E É. aí, vou correr atrás do cinturão de novo? Uhum. Né? É. Ó, a gente vai fazer uma brincadeira. Não sei se você vai sair daqui correndo, você vai me pedir pra tirar isso na edição, mas Tá. você conhece ou isso ou aquilo. Brincadeira da internet, Jesus. sabe? Tá bom. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Picos da escalada no Brasil e no mundo, tá? Você vai escolher aí, se o coração mandar. Você quer que eu fale um? Não, eu vou te falar. Ah, Calma. Tá. Você vai entender a brincadeira no meio. Entendi. Pedra do Sino, Serra dos Órgãos ou Piedra Parada, Argentina? Pedra parada. Pedra Parada ou Itatiaia? Itatiaia. Itatiaia ou Pedra Riscada, Minas Gerais? Itatiaia. Itatiaia. Itatiaia ou Frei, Bariloche? Frei. Frei ou Vale de los Cóndores, Chile? Frei. Puxa vida, tá pensando muito pouco, tá ótimo. Onde que eu vou me divertir mais, cara? É isso que eu penso. Maravilhoso. Melhor critério. Frei ou... Nossa, que difícil falar isso. Potreiro Chico. Potreiro Chico. É mesmo? Pô. Isso me conta, mas... Potreiro Chico ou Indian Creek? Indian Creek. Mas não termino nem de falar, você já responde. É muito objetivo esse homem, gente. Já sei já. Indian Creek ou Chamonix? Chamonix. Lugar mais bonito que eu tive na vida. É mesmo? Nossa, meu. Cara, é de sentar e chorar. Eu falo para as pessoas que o Vale Blanche, meu, já andei bastante, né, senhor? Cara, o Vale Blanche é uma coisa do além, cara. Meu, é tipo o mais próximo que pode estar de Deus, cara. Da beleza de Deus, cara. É Que isso. linda. Eu achei que fosse te pegar nessa, mas não vou, pelo critério. Chamonix ou Monte Roraima? Cara, são bem diferentes, né? Mas ainda fico com Chamonix. Chamonix ou Yosemite National Park? Chamonix. Pra terminar, Chamonix ou Pedra do Baú? Puxa, meu. Ai, ainda bem, peguei uma. Aí tem bastante coisa envolvida, né? Agora eu fico só mesmo por cair. Muito bom, muito bom. Aê! Muito bom. Posso manter na edição? Pode manter. Tá bom. Cara, é doido, né, meu? Cara, te falar, outro lugar que me mexe bastante é Chapada Diamantina. Tá, se acontecesse alguma coisa de... Eu não jogo na loteria, né? Mas se eu jogasse na loteria e ganhasse, meu, eu falo, mano, você quer morar, cara? Acho que mudava pra Chapada Diamantina. É mesmo? Cara, a coisa é muito pura lá, né? Ainda é São Bento do Sapucaí, em 89. É isso. Mas eu não posso... Lá, meu, não dá pra começar a vida, né? Não vou vender as coisas aqui e tal. Meu, aqui eu tô estruturado, eu tenho que pensar em tudo isso, né? Se eu não precisasse trabalhar mais e tal, meu, onde você queria morar? Tá, Chamonix é coisa de milionário, né? Acho que não vou ganhar tanto dinheiro assim na minha vida, mas Chapada é uma coisa do além, cara. Pô, é um lugar muito bonito. Animal. Projetos, planejamento e decisões importantes não esperam um desfile passar. Você reconhece essa frase, né? Escreveu outro dia, né? Quais projetos estão te mantendo em movimento hoje, estão te ocupando? Cara, eu quero continuar um projeto que chama Profissão Montanhista, né? Que eu já fiz a primeira temporada. Foi um projeto que eu comecei contando a minha vida e das pessoas que cruzam o meu caminho. Cara, isso é importante. Isso, na verdade, veio de uma necessidade que começou em 89, quando eu fui para São Bento, que foi o jornal Mountain Voices. Cara, o jornal terminou, como a maior parte das mídias impressas terminaram. O jornal terminou em 2001. E eu trabalhei muito tempo na ESPN, né? Eu trabalhei no Radicais. Aprendi a filmar, a contar histórias lá. Aprendi a editar. Então, pô, esse lance hoje do vídeo é uma coisa que está muito em voga. E é óbvio que, é uma linguagem mais moderna, no qual, eu
acho que eu domino. Então, quero continuar esse projeto e outros, como os guias de escalada, quero fazer de Itatiaia, já comecei, mas tudo isso demanda dinheiro, né? Demanda investimento, que, talvez seja a coisa difícil hoje, né? Se arranjar parceiro para isso. O mercado não é um mercado grande, então tem esses... às vezes, por melhor que a gente esteja posicionado aí, né, ser um nome grande dentro do mercado pequeno, tem as suas limitações. Tem coisas que você consegue fazer e tem coisas que talvez você tenha que correr atrás de outros segmentos, e aprender outras linguagens, falar com outro tipo de empresa, com outro tipo de empresário, com o CMO, com o CEO e tal, e chegar a convencer essas pessoas a botarem dinheiro nesse tipo de projeto, que na verdade são projetos que às vezes falam do montanhismo, mas como a gente já comentou aqui, o montanhismo é uma coisa que você pode levar essa narrativa para vários outros lugares, né? É uma analogia bem poderosa de outros segmentos aí ou de outras formas de vida. E vamos falar, tem muita também, é um mercado pequeno, né? Falar de termos de marketing para captação de patrocínio, mas também não é tanta gente fazendo coisa boa, vai. Pô, não é. Então, marcas que de fato têm uma visão, enfim, eu sei que não vai te faltar patrocínio para o projeto. Poxa, foi sempre muito difícil, cara. Pô, ontem eu tive a visita de um amigo muito antigo que falou, cara, você vive de projeto em projeto, nunca passei aqui, né, em 30 anos de amizade que você não tivesse projetos em andamento. Cara, é verdade, entendeu? Eu me motivo com isso. Cara, era quando eu comecei a fazer o Profissão, né, foram 13 episódios, de 26 a quase 40 minutos. Pô, se for pensar, cara, como que eu vou produzir isso sozinho, entendeu? Sim, tive ajuda, o mercado ajudou, mas, cara, não foi o suficiente para realmente sair vitorioso na questão financeira. Mas aconteceu, entendeu? Cara, eu consigo viabilizar, entendeu? Tem amigos que, vamos fazer e tal, mas chega uma hora que não dá para fazer no esquema guerrilha, né? Você tem que subir a régua. Tem que subir a régua até para você conseguir ter uma visualização melhor em outros canais, em outras mídias, e enfim. Né? Eu acho que isso é uma transição de carreira para mim. Uhum. É isso. Bom, Eliseu, eu tenho muitos motivos para te agradecer, né? Primeiro porque você que me botou na rocha pela primeira vez, legal, né? Isso foi eu que agradeço incrível. A confiança. Você é sempre um guia, assim, atento, encorajador, mas não cuidadoso em excesso, sabe? Aquela coisa, né? Faz parte. E... Pô, te agradeço também por entrar nesse projeto comigo, por fazer tudo o que você faz pelo montanhismo e pela primeira vez ter me dado uma entrevista. Espero que seja a primeira de muitas. Buenas, só chamar. Tamo aí. Muito bom. E a próxima vez a gente se vê em São Bento. Obrigado, Silvia. Tudo de bom Valeu. pra você e pra galera que tá ouvindo. Foi um prazer. Muito bom. Buenas. Ficou bom, velho? Você deu rec aí, né? Nossa Senhora. Esqueci de gravar o áudio. Né?